Tamo junto. Que isso. Bom, pessoal, hoje a gente vai para o segundo dia da banca do TCC, né? A ideia é 10 minutos para cada um de vocês fazer a apresentação. Depois, eu e o Thiago, da banca, vamos fazer algumas considerações, né? Eu vou estar controlando o tempo, né? Quando tiver faltando um minuto, eu dou um alô para vocês, para dar uma finalizada, né? Mas a ideia é fazer bem o lado bem objetivo, né? Não ficar floreando muito e bem naquilo que precisa ser feito, né? Então é bem tranquilo. Quem viu ontem viu que é tranquilo. Vocês, vou falar novamente, né? Vocês são as pessoas que mais conhecem do seu trabalho, né? Vocês estão deitados no trabalho aí no mínimo um ano, né? Então, o assunto vocês conhecem, muitos de vocês escolheram o assunto porque tem relação com o que vocês fazem no trabalho, né? Então, é bem tranquilo, né? E a parte da banca faz parte daquilo que o MEC exige, né? Então, todos os trabalhos ficam registrados no repositório da Croton para quando o MEC vier avaliar o curso. Então, por isso que é importante a gente ter todo esse processo, tá? Agora a gente está fazendo ele online, né? Mas ele é presencial. Então, vamos seguindo, né? Então, o primeiro que vai apresentar para a gente é o Gabriel Moreno, né? E vai falar sobre a importância do planejamento estratégico comercial como ferramenta de alavancagem das receitas e novos negócios, tá? Bom. Gabriel, vai para o show. Muito obrigado, eu queria agradecer a banca presente, aos colegas aqui da turma. Meu nome é Gabriel, eu sou analista de planejamento comercial numa empresa de máquinas de cartão. E pode passar, professor. E a ideia, né, do trabalho, e deixar claro aqui na apresentação, é como o planejamento estratégico ele é importante não só no ambiente corporativo, mas também como nas nossas vidas. É muito interessante isso, até vou colocar como exemplo, podem me perguntar depois, como ele é fundamental na hora de você definir ações, definir projetos, definir, sabe, N coisas em várias partes da empresa e das nossas vidas, para que as coisas tomem o seu rumo coerente, com razão, com sinergia, né? Então, eu também vou falar quais são os desafios do planejamento estratégico, as ferramentas que são utilizadas também, seja no ambiente corporativo e também na visão de produto, tá? E eu gostaria de falar também um pouco do e-commerce e como ele é importante nos dias atuais e quais são os desafios também, falando um pouquinho do e-commerce. Não vou me estender, mas é um gancho falando do planejamento estratégico. Pode passar. Então, qual que é a justificativa e o problema da pesquisa? É entender realmente a importância de você aplicar um planejamento estratégico coeso, como ele pode trazer resultados financeiros, pessoais, novos negócios, novos clientes, novos parceiros, novos fornecedores, enfim, tudo. E também, com esse trabalho pronto, seja uma base para que novos estudantes possam utilizar para definir as suas metas, outros trabalhos, né, para quem atua na área também. Então, a situação problema é justamente essa. Quais são os desafios? Como é que a gente aplica? O que a gente tem de resultado? Enfim, todo esse ambiente do planejamento estratégico no ambiente corporativo. E, é claro, a gente pode dar exemplos também na nossa vida pessoal, que tem uns exemplos que eu separei aqui que são bem interessantes. Pode passar. O planejamento estratégico, ele é tático, né? Então, e ele não está inerente somente a uma área da empresa. Então, imagina, você tem uma empresa e você precisa de receita, né? Você precisa ter um faturamento bom. E como é que você pode fazer isso? Junta a área de marketing para saber como é que você pode trazer o cliente para você, se é mais fácil, se é mais viável, colocar uma propaganda numa revista, nas redes sociais, num jornal, na televisão, né? Análise de ambiente, como é que está
o dólar, como é que está o mercado, como é que está a bolsa, como é que estão os meus fornecedores, a matéria-prima aumentou, não aumentou, como é que tá, como é que o meu concorrente atua no mesmo segmento que eu tô, que estratégias que ele usa para trazer o cliente, como eu posso aperfeiçoar isso para trazer esse cliente para mim, seja dele, seja ganhar novos, né? Como é que a área de produção pode atuar melhor? Eu tenho material para isso, eu tenho mão de obra para isso. Imaginem, vamos supor que a gente está no meio de 2021. Você tem que ter um planejamento orçamentário, por exemplo, para saber o que você vai ter em janeiro de 2022. Sabe? Se você vai ter quadro de pessoal, se você vai ter recurso para isso, se você vai ter caixa para investir em propaganda, se você vai ter que aumentar, diminuir seu quadro. Então, o planejamento orçamentário também ele é de suma importância. Você tem que ter uma área qualificada para isso, estudar o mercado, saber o que está entrando, o que está saindo. Planejamento de venda, eu preciso colocar mais um representante naquela área, preciso abrir um novo negócio naquela área. Então, são essas questões que fazem do planejamento estratégico uma ferramenta importantíssima em vários aspectos. E como o Ferreira citou, até deixei grifado aí, ele não é um ato isolado, e não acontece aleatoriamente. Então você tem que considerar vários pontos, né? E a gente tem que otimizar o resultado, como o Caetano Sampaio também complementou. Pode passar. Como que a gente verifica, né, e consegue atuar para ter um resultado bom? É a pressão do mercado? Como é que está o dólar? Como é que está a bolsa? Meu fornecedor, ele está bem das pernas? Não está? Né? Os consumidores cada vez mais exigentes. Hoje a gente tem os carros mais baratos hoje, por exemplo, você não imaginava um valor desse há 10, 15 anos atrás. Hoje é requisito ter um ar, ter uma direção, uma coisa nesse sentido. É exigência, é um carro maior, por exemplo, né? Objetivos e metas, você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar e o que você precisa fazer. Elabora, estuda, acompanha, executa. Coordenar a equipe, coordenar os vendedores, coordenar os fornecedores, né? Então, é muito importante que você tenha isso sempre à mão. É importante que você tenha isso de forma palpável. Falando um pouco do e-commerce também, que eu citei anteriormente, é um desafio bem interessante o e-commerce, porque imagina, o e-commerce não tem loja física. Você atua online. Então, um dos desafios é estocagem de material. Você vai comprar quanto de material para estocar? Onde você vai estocar? Você vai precisar alugar um galpão? Você vai precisar fazer um centro de distribuição? Você vai ter que trabalhar com logística? Quem que você vai contratar para entregar esse produto? Você vai fechar parcerias com transportadoras? Jadlog, Sequoia, Braspress, Rapidão Cometa, Sedex, Correios? Como é que você vai fazer isso? Você vai aplicar o valor do frete no produto ou não? Kabum, por exemplo, é o maior e-commerce de artigos de informática do Brasil. Não tem um produto com frete grátis. Eles aplicam todo o frete e a gente que paga. Magazine Luiza comprou o Kabum, então eles têm um centro de distribuição gigantesco. Mas é um desafio, cresceu. Então, outra coisa, atendimento no e-commerce. Você vai trabalhar com o Brasil inteiro, por exemplo. Você vai ter que ter uma equipe de vendas, né, atendendo ali, que tenha neutralidade no atendimento para falar com diversas culturas, porque o nosso Brasil é gigantesco. Você vai ter que ter uma equipe especializada também em pós-venda. Ou você simplesmente vai vender teu produto e beleza. Não, você tem que amparar. A gente também está amparado por leis, né? Então, é muito importante que isso fique bem claro, né? O planejamento estratégico também trabalha no seguinte sentido. Imagina que você quer ampliar o seu negócio. Como é que você pode fazer isso? Faz uma análise de mercado. Quanto que aquela região que você quer atuar fatura, por exemplo, dependendo do segmento? Roupa, alimentício, informática. Faz uma análise de mercado. Quanto que é o faturamento? Qual que é o perfil do consumidor? Faz uma pesquisa quantitativa, 100, 500 pessoas. Depois, a partir dela, você faz uma qualitativa. Qual que é o perfil das pessoas que você está querendo atingir? Então, a gente entra com pesquisa operacional, a gente entra com pesquisa de mercado, né?
Para você se controlar, faltam 2 minutos, hein? Tá bom, passa. Análise SWOT, ambiente interno da empresa. Então, a gente pode ver quais são as oportunidades que a gente tem dentro, fora da empresa e as ameaças, concorrentes e tudo mais. Quais são os nossos pontos positivos internamente? A gente tem uma boa equipe, não tem? As fraquezas, área de atendimento, área de orçamento, etc. Precisa melhorar? Então, a análise SWOT ela é muito importante para você verificar como é que está o andamento da empresa e como você pode melhorar. Pode passar. Assim como a matriz BCG, você vê a visão produto. Né? O seu produto é o quê? Ele é um abacaxi ou um cachorro? Ele é uma vaca leiteira? Você não precisa de tanto investimento, mas está dando resultado? Ele é uma estrela? Ele é novo no mercado? É diferente dos concorrentes? Né? Ou ele é uma dúvida? Você tem um crescimento no mercado, mas você não tem investimento nele. Né? Outra ferramenta que pode ser utilizada é a NPS, é o Net Promoter Score. Você, através dos clientes, tem uma nota de 0 a 10, onde de 0 a 6 são os detratores, 7 e 8 são os neutros e 9 e 10 são os promotores. Então, a partir daí, você também tem um engajamento do cliente e consegue utilizar esses números como ferramenta de melhorar o seu produto e o seu serviço. Pode passar. E aí, como que você tem o retorno disso? Como é que o planejamento estratégico pode trazer receita e novos negócios? Com isso, você tendo um planejamento coeso, produtivo, sério, você vai ter receita, você vai conseguir conquistar novos clientes e prender ainda mais aqueles que você já tem. Né? Então, você vai trazer resultados, receitas, visibilidade e por aí vai. Para fechar, os exemplos de planejamento na nossa vida, imagina que você vai... Pode passar. Imagina que você vai fazer um casamento, você precisa saber quantas pessoas vai, a quantidade de comida que você vai fazer para a festa, se vai contratar DJ ou não. Então, isso na nossa vida já está inerente. Então, você precisa saber o que você tem para aplicar. Né? Então, o objetivo do trabalho foi mostrar essa importância, né? A gente desenvolveu no segundo capítulo a conceituação e o planejamento estratégico tático. Falamos das ferramentas que a gente pode utilizar e como que é possível ter receita e novos negócios para aplicando um planejamento estratégico eficiente. Acabou o tempo? Acabou? Não acabou? É isso? Acabou. Obrigado. Acabou o tempo. Eu poderia falar muito mais, mas... eu poderia falar muito mais, mas beleza. Obrigado, gente. Quem começa, Thiago? Pode ir contigo. Legal, Gabriel. Você explorou bem o trabalho, né? Como eu leio os trabalhos, eu vi todo o seu desenvolvimento, né? E a minha pergunta é, né? O que esse trabalho trouxe de benefício para a sua atividade ou aquilo que você busca no futuro? Bom, eu trabalho na área, então certamente esse trabalho ele foi muito importante para me aperfeiçoar ainda mais, não só como pessoa, mas como profissional. Então hoje eu tenho ideias, formas de agir para aplicar no meu ambiente de trabalho com muito mais assertividade também e com muito mais força de argumento. Por exemplo, acontece uma situação, mas espera aí, a gente tem que ver só números? Não, vamos ver o quali. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos tomar uma decisão, às vezes vai contra os números, mas às vezes essa decisão ela é acertada. Então, esse tema, que é muito legal, muito interessante, muito abrangente também, a gente pode quebrar também em vários outros temas. No meu cotidiano, no meu dia a dia, ele foi muito positivo. Né? Eu consigo aplicar com muito mais assertividade e trazer muito mais engajamento e valor. Legal. Tiago? Bacana. Bom, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. É um tema que eu gosto muito. Também. Eu trago isso referente ao dia a dia na empresa, né? O planejamento estratégico, de fato, ele traz aí toda uma amplitude daquilo que você pretende fazer, como fazer, aonde, que ferramentas você vai utilizar.
Gostei bastante da sua ação aí, referente ao nível tático. O nível tático, ele é indiscutivelmente aí um dos mais importantes dos 3 níveis, né? Já que é ele que vai gerenciar o processo, ele que vai visualizar, e principalmente é ele que vai entender o cenário, né? O conceito, ele sempre pode ser o mesmo, o livro ele não vai mudar, mas a aplicabilidade do conceito são estratégias diferentes. Exato. Eu acho que você colocou isso de uma forma muito clara aí. Tem uma frase de um autor que você colocou, e eu achei que é muito real: planejar não é um ato isolado. Impossível. Não tem Não como. tem, Não tem como. não tem como a gente isolar isso. O planejamento estratégico depende, a tua empresa hoje, assim como a Croton, assim como as empresas que o professor Marcos já trabalhou, as empresas que a gente trabalha, é feito de departamentos. Um processo depende do outro, um processo depende do outro, até que se encaixe isso de uma forma aonde gere o resultado esperado, não só pelo cliente, mas pela própria organização em si. Gostei muito das suas colocações dentro do slide, palavras-chave, em vermelho, aquilo que chamava mais atenção. A gente bate o olho ali no slide, escuta você falar, e eu acho que isso é muito, muito casado. E eu só queria fazer uma pergunta para você, mais para entender o que o Gabriel pensa sobre isso, né? Vamos acreditar aí, né, com muita fé em Deus, que a pandemia está indo embora, mas como qual é o critério, como você julga que vai ser os planejamentos estratégicos pós-pandemia? Você acha que mantém a mesma coisa? Você acha que muda alguma coisa? A pandemia trouxe um novo tipo de planejamento estratégico? O que o Gabriel pensa sobre isso? Não, com certeza ela trouxe mudanças, né? Inclusive, complementando o seu comentário, se me permite, eu até coloquei na epígrafe do meu trabalho uma frase de Peter Drucker que diz: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, né? Perfeito. Então, num cenário pós-pandemia, ou quase pós-apocalíptico, brincadeira, é muito importante que a gente utilize o planejamento, principalmente na parte de gestão de pessoas, porque se imagina, como a gente viu anteriormente, o baque foi muito forte nessa questão, por exemplo, do home office para empresas que poderiam aplicar. Só que ainda era uma ideia muito longe na época. Existência. Exato. Fazer home office, que isso? A pandemia mostrou que é possível você fazer transformações drásticas, mas trazendo resultado. Hoje eu trabalho muito mais home office do que indo para o escritório. Acordo cedo, saio tarde, né? Falando de meios de produção, com certeza você vai precisar de um planejamento orçamentário fiel, porque assim que começar a melhorar o mercado, dólar, bolsa e tudo mais, você vai ter que ter uma elasticidade no teu orçamento para pedir peça para o teu fornecedor, para construir o teu carro, para, sei lá, para movimentar teu restaurante. Então, certamente, é importantíssimo que se tenha em mente que mudanças acontecem. Mudanças abruptas, você precisa entrar no jogo e cada Exato. vez mais você tem que ter uma visão do quê? Um passo à frente. Eu até tinha anotado aqui por causa do tempo, né? Acabei não falando, mas assim, fique um passo à frente, esteja à frente do seu concorrente e tenha em mente onde você quer chegar. Exato. E o planejamento estratégico pós-pandemia, com certeza ele vai ser moldado, as coisas mudaram, os processos mudaram, a necessidade, o jeito da compra mudou, o jeito da reclamação mudou. A CLT mudou por causa disso Exato. também. Exatamente. Muito E bom, muito bom. Parabéns, viu, pelo desenvolvimento aí. Desejo para você muito sucesso aí na sua vida profissional e parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Obrigado para todos Legal. nós. Valeu. Vamos lá, pessoal. Abriu o microfone aí, salva de palmas para o Gabriel. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Então, agora é o João. Isso. Cadê o João? Para todo mundo ver o João. Tá aqui. Boa, cara. Tô nervoso, hein? Pelo amor de Deus. Então, o trabalho agora é do João Vitor. A importância do planejamento estratégico aplicado às micro e pequenas empresas para a obtenção de um diferencial competitivo. Vamos lá, João. Hora do show. Pode pular o slide.
Eu vou falar sobre o planejamento estratégico empresarial, o diferencial competitivo diante do mercado, frente à concorrência, plano estratégico para a resolução de desafio do cotidiano. Pode pular. Pode pular. Agora eu Justificativa vou também. falar os desafios para as microempresas na aplicação do planejamento estratégico. As dificuldades existentes nas micros e pequenas empresas são escolha de profissionais, conhecimento de produtos e um fluxo financeiro. Por que escolha de profissionais você tem um pouco de dificuldade sendo uma micro e pequena empresa? Porque você não tem, às vezes, muito recurso para dar um treinamento, muitos funcionários, às vezes, faz 2 ou mais funções, isso acaba, tendo dificuldade nos seus planejamentos. Conhecimento de produtos, seus concorrentes, você não investe tanto em pesquisas de mercado, por seu fluxo financeiro ser um pouco mais abaixo. Porque recurso financeiro para pequena empresa, microempresa, você não consegue um financiamento. Porque, muitas das vezes, você não tem como pegar empréstimo no banco porque não tem como dar garantia de alguma coisa. Pode passar. E os impactos que essas dificuldades causam. Você não tem possibilidade de investimento, a concorrência fica um pouco comprometida, o planejamento necessário fica escasso, porque o investimento nem sempre é adequado. Aonde você acaba passando certo tipo de dificuldades para fazer um planejamento melhor. Pode passar. E para você acabar resolvendo esses problemas, organizando essas dificuldades, você conhecendo real seu produto, seu serviço, e você focar no seu público-alvo. E sempre conhecendo sua concorrência. Porque você conhecendo o seu público-alvo, você sabe o que você tem que entregar para o seu cliente ou serviço, antecipando o que ele vai esperar do produto ou do serviço. Pode passar, professor. E você, a principal solução para a implantação de um planejamento estratégico é que o microempreendedor entenda a vida jurídica e a vida pessoal, porque muitas vezes também você não consegue implantar porque você mistura a vida pessoal com jurídica. O dinheiro da empresa é empresa, caixa empresarial é caixa empresarial. Às vezes você acaba atrapalhando a saúde da sua empresa, porque o fluxo financeiro sempre tem que ser muito organizado. Em hipótese alguma ser confundido com valores pessoais, porque às vezes um dinheiro que você separa ali da empresa para você investir em pesquisa de mercado, você acaba confundindo com contas pessoais, como acontece em muitas empresas pequenas. E sempre ter conhecimento dos valores de entrada e saída da sua empresa, o que é lucro, porque muitas vezes você acha que aquele dinheiro você pode gastar em vez de destinar aquele dinheiro para um planejamento um pouco melhor, de focar em outras coisas. E assim, como um microempreendedor, né? As tomadas de decisão. Você tem uma pequena e microempresa, sua decisão às vezes você toma por impulso, imediata, né? Você não tem aquele planejamento que uma grande empresa tem, que tem processos e burocracias. Muitas vezes tem um diferencial de uma pequena empresa, você poder decidir na hora. Só que isso pode acarretar vários problemas para a saúde da empresa. Porque você pode tomar uma decisão errada e acabar com tudo. Quando você abre uma empresa, você tem que fazer, que a gente está falando do planejamento, correto? Tem que ter uma autodisciplina para você começar, desde quando você é pequeno, começar da forma correta. E sempre seguir suas tarefas diárias, planejamento semanal, mensal e anual, para você conseguir elaborar suas tarefas diárias. E assim, vamos lá, seus planejamentos. Você ver as tendências de mercado, para você gerar maior capacidade diante de sua concorrência.
Por quê? Você tem que entender como assim? Você tem que entender o que seu cliente quer. Se você entendendo o que ele quer, você vai colocar serviços e produtos de acordo com o que ele precisa. Vamos lá, tipo, você vende uma camiseta, você tem que vender uma bermuda, tem que ter subnichos para você ter um diferencial sobre a sua concorrência. E, por fim, sempre ter uma boa estratégia de planejamento. A empresa vai conseguir alavancar e competir de forma igual ou melhor no mercado, conseguindo ter uma vida longa e próspera. E é isso, professor. Alguma coisa adicional das considerações? Não? Não. Legal. Começa, Calmou? Marcão. Você que sabe. Pode ir, Thiago. Eu tava nervoso, desculpa. Assim? Legal. Bom, João, planejamento estratégico empresarial, ele é um pouquinho uma extensão ainda aí do assunto do Gabriel, mas com uma ênfase importante aí nas pequenas e médias empresas, né? Que eu tenho duas observações para fazer para você. Primeiro é que quando você coloca referente pequeno e médias empresas, isso gera ali um planejamento estratégico iniciante, né? Pô, eu quero sair da faculdade, por exemplo, quero montar meu próprio negócio e eu quero montar uma loja de carro. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é por que a loja de carro? Porque eu gosto ou porque eu tenho um lugar, eu tenho uma demanda, eu tenho contatos, eu tenho um público-alvo específico e entender aonde a gente vai fazer essa pequena loja. Essa pequena loja ela pode virar uma média loja, como ela pode virar uma grande loja. E aí minha pergunta para você é, dentro desse cenário de planejamento estratégico empresarial de pequenas e médias empresas, qual é o planejamento específico para que a gente pudesse superar a expectativa do cliente? Eu vi que você falou um pouquinho sobre a expectativa do cliente. De que maneira poderia me planejar para surpreender o meu cliente dentro de uma determinada ação? Você consegue contar alguma coisa para a gente? Então, você tem que fazer uma pesquisa Vamos pôr, você vai montar a loja de carro, que nem você disse. Qual que é o público que eu quero atingir? Eles querem um carro um pouco mais caro, um pouquinho dos carros mais baratos. Entender o que o nosso cliente quer, sempre antecipando o que eles vão precisar. Ah, ele vai precisar de um serviço de cabeleireiro. Mas que tipo de serviço? Porque tem barbeiro e tem o cara que põe a sua toalha no rosto. Eles têm que, tipo, antecipar o que os seus clientes querem, o que aquela determinada região precisa. No meu ponto de Para vista, isso, é a gente isso. precisa de uma pesquisa, né? Sem uma pesquisa de mercado, a gente não consegue fazer um planejamento. Porque, de repente, eu vou num investimento muito pequeno, só que quem eu quero atender vai exigir um investimento muito grande. E sem um planejamento empresarial aí, eu já não consigo fazer isso. E Então, uma como você outra deu pergunta. licença, você deu o exemplo da loja de carro. Aí você monta uma loja de carro só com carro de valor alto. Talvez Exato. naquela região você não vá vender. A não ser que seja por internet, que hoje também tem muito disso. Mas você tem que ver a região onde você quer pegar. Exato. O marketing já diz praça, preço, produto, promoção, né? São os 4 P's aí que a gente tem que entender. Mas peraí, para quem que eu vou vender, como eu vou vender? E se eu não fizer um planejamento empresarial disso, a gente corre numa esteira que não sai do lugar. E minha última pergunta é: qual seria o maior desafio num planejamento estratégico empresarial? Você fala, eita, chegamos numa fase, numa etapa que aqui é muito mais complexo. Consegue desenhar para a gente a complexibilidade desse processo? Você fala em pequenas empresas ou grandes empresas? Pequenas, médias ou grandes? Então, Aonde que é o maior desafio delas? para você inserir, tipo, o planejamento numa pequena empresa, que nem eu disse aqui, eu falei um pouco rápido, seria o custo, porque demanda preço e dinheiro. O orçamento É, sempre é mais difícil, né? É. cara, porque às vezes, vamos pôr, um planejamento, você quer planejar um funcionário que ele faça tudo direitinho, mas ele tem que ter a função específica, treinamento, de acordo com aquela função, que muitas vezes no seu planejamento você vai fugir daquilo, entendeu?
Porque, tipo, eu tava, que nem eu falei das pequenas empresas, né? Você contrata um funcionário, você não dá o treinamento dele. Ele, tipo, você faz uma entrevista hoje, daqui 2 dias ele já começa. Função, ele tem 2, 3, 4. Uhum. Isso acaba acarretando problemas. Eu acho que tem isso também. Acaba sendo um desafio mesmo. Legal. Parabéns pelo seu trabalho aí. Acho que num Obrigado. todo você conseguiu passar a mensagem principal. Hoje, para criar desde um boteco até uma grande empresa, se não tiver um planejamento, vai ter problemas. É necessário a gente se preparar financeiramente, entender o mercado que a gente vai entrar, a equipe especializada, né? Ainda ontem eu falei um pouquinho, gerir processo é uma coisa, gerir pessoas é outra coisa, pessoas diferentes, mas o que faz a tua empresa andar não é só você, né? São as pessoas que trabalham nela. Então, desafios dentro do planejamento estratégico empresarial são diversos, e as pessoas acabam sendo aí um dos pontos mais agravantes a serem analisados. Mas parabéns pelo seu trabalho, acho que é isso daí mesmo, é desenvolver habilidades, desenvolver conhecimento, e ficou muito claro aí no contexto geral. Parabéns. Tá, obrigado. Legal, João. Parabéns. Só queria complementar o que o Tiago falou, né? A importância grande para a pequena empresa, no caso do seu trabalho, né? É aproveitar onde as grandes empresas não querem trabalhar, né? Não querem, acham que vai precisar investir muito, tal. Então, pegar essas lacunas de mercado onde as grandes empresas não querem explorar, e aí que é um filão para as pequenas empresas, né? Até para você complementar aí seu estudo, né? Tem um autor chamado Prahalá, né? Ele escreveu um livro, A Riqueza na Base da Pirâmide, né? E esse livro, o que ele traz, né? Ele mostra que existe um lugar, um mercado grande para ser explorado na periferia, nas favelas e tudo mais, né? E, por exemplo, a pessoa mora na periferia, trabalha no centro, né? E olha lá uma loja do doce Amor aos Pedaços, né? Ela vai olhar lá, vai comprar um pedacinho, pagar uma grana. Existe todo um potencial para quem quiser explorar, porque você consegue fazer um doce parecido com Amor aos Pedaços para estar dentro da favela, né? A gente E esse livro do Prahalá, ele explora isso. É muito legal e traz até uma visão para vocês, né? Para até montar pequenos negócios que podem usar mesmo, né? Entrar na linha atuar na base da pirâmide, né? Então, o meu comentário é só esse, mas parabéns. Seu trabalho tá bom, a apresentação foi boa também, tá bem legal, tá? Tá, obrigado, gente. Desculpa o Então, nervosismo pessoal, aí. Acontece. dá uma olhada nesse livro aí. É isso aí, parabéns aí. Parabéns. Parabéns, Aí, João. Joãozinho! Parabéns. Paga a cerveja, né? Boa. Agora ele vai chorar. Ai, ai. A Karen agora. Vamos ver a Karen. Não dá para colocar câmera? Ah, dá. Foi? Oi? A Karenzinha ali. Então, vou pôr o seu slide. Então, a Karen vai apresentar a importância da gestão do clima organizacional nas empresas para a motivação dos colaboradores. Está com a palavra, Karen. Boa noite. Dá para ouvir, professor? Dá para ir, tá bom, pode ir. Perfeito. Tá bom. Pode passar, então. A introdução, né? Gestão de pessoas é um conjunto de prática que visa o desenvolvimento do capital humano nas empresas. As técnicas de gestão de pessoas envolvem motivação, retenção e capacitação do colaborador com o objetivo de melhorar o seu desempenho.
né? É quando todos os colaboradores conhecem a missão e os valores que norteiam o seu trabalho, fica mais fácil de saber qual é o papel de cada um dentro da organização. Como que ele vai contribuir, como vai ser o papel dele ali dentro, né? E um bom clima organizacional motiva os colaboradores, aumenta a produtividade das equipes ou do indivíduo em si mesmo, né, próprio, e incentiva no engajamento. Além disso, favorece o crescimento tanto dos colaboradores dentro da empresa, quanto da empresa em si. Pode pular, professor. A justificativa e o problema de pesquisa. Como as estratégias de gestão do clima podem desenvolver e influenciar a motivação dos colaboradores nas organizações. O objetivo é compreender que clima organizacional influencia na motivação e na relação de seus colaboradores, como eu informei no slide anterior, tornando importante descobrir o nível de satisfação de cada um dentro da organização. Um clima positivo, ele motiva os colaboradores e faz com que eles aumentem sua produtividade, se engajem nos desafios e contribuem para a superação mais facilitada dos desafios do negócio ali dentro da organização, dentro da empresa. E é preciso tornar um clima bom para aumentar a satisfação, né, dos colaboradores e não ter conflito entre eles. Pode passar, professor. Clima organizacional. O clima organizacional é um retrato da realidade da empresa e influencia na produtividade o conjunto dos valores e sentimentos vivenciados pelos colaboradores e suas consequências no ambiente de trabalho. Então, o que o autor Benes, ele cita, né? Clima organizacional significa um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam uma com as outras dentro das organizações, tais como sinceridade, relações e autoridades e relações sociais. Então, Benes, ele afirma que a literatura das organizações, o conceito do clima organizacional pode ser encontrado algumas vezes com sinônimo de ambiente, atmosfera, clima psicológico, clima interno, satisfação no trabalho e até a cultura também da empresa. Pode passar, professor. Motivação dos colaboradores nas organizações. A motivação precisa sempre ser positivamente estimulada a fim de liberar todo o potencial do colaborador dentro da organização. Atualmente, as organizações estão em busca de ter um grande comprometimento e relacionamento entre os colaboradores, incentivando o trabalho em equipe, harmonia no grupo e enfatizando a importância dos líderes nesse trabalho. O líder, ele deve sempre estar motivado para poder motivar também os seus ali dentro, né? E para que na organização eles tenham um bom relacionamento também, para chegar a um sucesso, não somente a empresa, mas também os seus colaboradores ali dentro, os seus funcionários. Pode passar, professor. A gestão do clima organizacional nas motivações dos colaboradores dentro das organizações. Os gestores devem aplicar um plano de carreira adequado para cada um descobrir suas habilidades e competências de acordo com a capacidade individual para o trabalho. Então, é fundamental criar oportunidades para os colaboradores para ter melhorias, para realizar as suas tarefas. Pois são elas que fazem o trabalho funcional diário, no dia a dia de cada um, né? E que convive com a maioria dos problemas e situações que podem interferir nos serviços oferecidos pelas organizações. Pode pular, professor. As considerações finais. A gestão organizacional deve conter como parte de sua estratégia
o acompanhamento das percepções de seus colaboradores, que contribui para as transformações da cultura e do clima, que, entre outras metas, a organização seja receptiva às mudanças, desprenda o passado e reinventa o futuro. O clima organizacional e motivação são concluentes para as organizações. Por essa razão, vem sendo muito discutidos nas áreas de administração e de recursos humanos. De acordo com a cultura de cada uma das organizações, toda organização tem sua cultura, fundada com base nos valores, crenças, costumes e tradições. Então, falar sobre o clima organizacional é um fator que influencia no desenvolvimento das organizações e compreende em adotar instrumentos e metodologias que sirvam de comunicação, escuta, captura das percepções dos colaboradores em relação às determinadas variantes em determinados momentos dentro da organização. Então, Ai, professor, eu parei. Desculpa. Pode mudar? Pode. Ah, tá. E essas foram as referências bibliográficas que eu usei no meu contexto na apresentação. E obrigada. Ufa, ai, morri. Isso não serve, não dá. Não, foi bem. Não dá, não vai. Foi bem. Não, Ave Maria. Foi bem. Parabéns. O tema é bastante legal, né? Esse é um tema bem interessante, né? E isso é uma preocupação que as empresas têm que ter, né? Então, a partir do momento que você não tem um clima bom na empresa, pronto, aí já... por isso, né, que a gente... Deixa eu atender aqui essa Vivo. Por isso é que a gente tem lá as 500 melhores empresas para se trabalhar, né, da Exame, né? Então, a partir dali é que ali, essas empresas que estão nos 500 aí, pode ter certeza que o clima organizacional flui muito bem, né? Aí eu queria saber de você já trabalhou em alguma empresa que tem um bom clima organizacional, que você pudesse dar algum relato para a gente? Professor, eu trabalho com o pessoal assim, que é barra pesada mesmo. O clima é assim, é aquela coisa, uma laranja estragada, ela apodrece as outras, né? Entendi. Então, é aquela coisa, uma pessoa desmotivada, ela consegue realmente desmotivar o grupo todo. O grupo todo. Então, a gente sempre tenta ali dar uma capacitação, um treinamento, uma dinâmica, para ver se tenta, né, mudar esse quadro, mudar o pensamento, motivar a pessoa, colocar um pouco ela para cima, né? Não deixar o funcionário, o colaborador trabalhar desmotivado, porque trabalhar desmotivado não é um ponto positivo, né? Se torna já... já começa a produtividade cai e tudo mais, né? Legal. E aí acaba também influenciando outros, né? É uma energia, a energia passa, né? Legal. É o efeito dominó, né? É o efeito dominó. Parabéns pelo seu trabalho. Eu li também o trabalho, tá bem completo, tudo, né? Mas tá bem legal. Parabéns aí. Tiago? Obrigada, legal. Professor. Tudo bem, Karen? Tudo, Tiago. Respirou, tomou água, era água mesmo? Não, ainda não. Seguinte, parabéns pelo seu trabalho. Acho que sempre quando a gente fala de pessoas, a gente trabalha aí com o coração da organização, ambiente de trabalho, clima organizacional. Ainda ontem o professor Marcos deu um exemplo, né? Ele ganhava bem numa outra empresa, mas chegou uma hora que ele falou, não dá mais para ficar aqui, não tem condições de continuar.
e aí a gente percebe que o dinheiro perdeu valor, né, pelo ambiente Sim, que você está, e aí a gente fica, eu quero ganhar muito, e com isso vem responsabilidade, e com isso vem o clima organizacional, e quando você é líder ali, você sim. tem ali aquele desafio de manter um ambiente agradável para todos, né? Você colocou aí sobre uma questão referente a conflito, né? Conflito nós vamos ter em qualquer lugar, em Com qualquer certeza, empresa. professor. Pessoas pensam diferente, pessoas agem de forma diferente. A gente acaba sempre querendo defender cada um a ideia daquilo que a gente julga ser certo ou não. E dentro da organização, em todos os cargos, a gente tem desafios. Mas o cargo de gestão, e aí o motivo, né, de vocês terem estudado, de nós termos estudado, é chegar na gestão mesmo, né? É chegar ali para liderar pessoas, para fazer o processo andar, a empresa andar, mas isso vem muito conflito. O ambiente ali, Sim. como você disse, lá onde eu trabalho, é barra pesada, né? A gente já pensa que é uma academia, porque realmente É, sim. é de parar para pensar, porque hoje o tipo de profissional que nós temos já não atura muita coisa, né? Bateu, levou, não vem berrar comigo, É não, você verdade. leva também, e aí o ambiente acaba virando um ringue, né? E o clima Isso são organizacional, só mulheres. meu Deus do céu, que legal, muito 33. bacana. E aí a gente consegue já, pelo menos pela quantidade de pessoas, né, e terem ali opiniões diferentes. É claro que uma hora ou outra nós vamos discordar de alguma situação, mas minimamente nós temos que respeitar um ao outro, né, independente das opiniões que nós temos. Eu só queria fazer uma pergunta para você, não existe um certo ou errado, eu quero mais saber o que a Karen pensa hoje. E aí eu vou pegar lá exatamente a nossa empresa Barra Pesada. Dentro de um conflito que você tem lá dentro, qual é a primeira estratégia que se utilizam para minimizar esse conflito, né? Para reduzir este conflito entre pessoas ali? Que tipo de estratégia costuma se usar lá? Eu acho que é assim, professor, saber ouvir é um ponto X, saber onde, o que está acontecendo com aquele colaborador, ter aquela empatia, né? Se colocar no lugar dele, Exato, conversar com ele, acolher, ter o acolhimento, né? exato. Às vezes as pessoas querem apenas se sentir pessoas, né? Elas querem se... Sim, Parabéns. números, né? E não são Exato. números, são pessoas, são, né? Esperam ser tratadas pelo menos como pessoas, né? Mas olha, parabéns Sim, pelo seu trabalho, acho que você pontuou muito bem. Nervoso a gente sempre fica mesmo. é, Afinal de contas, eu são 4 adoro. anos, né? 4 anos dentro da faculdade para uma apresentação de um trabalho. Mas É. parabéns, eu acho que você conseguiu aí muito bem transcrever aí em palavras o seu trabalho aí. Reforço o que o professor Marcos disse, ninguém entende mais o trabalho que vocês, porque vocês executaram eles, né? Do início, meio e fim, vocês executaram. Parabéns, desejo muito sucesso na sua vida profissional, viu? E que é aí o céu é o Obrigada. limite para vocês. Obrigada a vocês, viu, por tudo. Vai lá, pessoal, uma salva de palmas aí para nossa. Alô, Karenzinha. Repete, Tia Nilza. Até o Thiago reconheceu a sua voz. Agora é o Lucas Serra. Lucas já está aí. Ok, presente. Vou ficar presente. Então, o Lucas vai falar sobre a inovação no empreendedorismo nas micro e pequenas empresas para obtenção dos bons resultados. Todo seu. Vamos em frente. Obrigado, professor. Esse trabalho ele abordou um estudo sobre empreendedorismo, inovação nas micro e pequenas empresas através disso, né,
obter bons resultados, garantindo o crescimento e vida longa ao negócio. Eu escolhi esse tema, né, porque nas minhas 3 primeiras experiências profissionais eu trabalhei em pequenos negócios, e apesar de hoje eu trabalhar numa grande corporação, eu tenho um carinho e conheço vários amigos que trabalham nisso, né, em MEI também. Então, aqui na introdução, né, o estudo fala sobre as empresas como obter bons resultados e trazendo informações de trabalho apontando que o empreendedorismo ele pode ser aprendido, né, porque tem essa cultura de achar que ou você nasce ou você não consegue. Não, ele, assim como inovação, é algo a ser aprendido, não deve ser uma característica nata da pessoa. Ela deve se procurar um aprendizado, um estudo para conseguir saber dessas informações muito importantes, né? Através da aquisição do conhecimento para inovação. E eu estudo também sobre órgãos do governo que apoiam o empreendedor para a criação de micro e pequenas empresas, né? Que dão auxílio para o microempreendedor. O desafio do pequeno empreendedor para a inovação e sobrevivência do negócio, porque diferentemente das grandes corporações que têm grandes orçamentos, são empresas muito de capital aberto, ela é uma empresa que tem menos pessoas e menos capital para ela conseguir ter uma base, né, para conseguir se sustentar. E a inovação, implementando isso, é um fator muito importante para o crescimento e bons resultados. E no trabalho eu trago uma reflexão para que o empreendedor atue também em lacunas do mercado, né? Muitas vezes carentes de bons produtos e que não são explorados pelas grandes empresas que, como tem essa questão de escala, né? Fazer muito para vários tipos de um público maior, ela acaba, o microempreendedor, o pequeno empreendedor acaba tendo uma vantagem competitiva nessa questão. Pode passar para o próximo slide, professor. Aqui na justificativa e problema da pesquisa, né? Eu busquei trazer como benefício o entendimento de informações da importância da inovação no empreendedorismo nas micro e pequenas empresas e a discussão de como a inovação pode contribuir com o empreendedorismo, né? E traz estudos sobre os desafios para inovar nesse tipo de empresa. Então, dessa forma, pode trazer subsídios para que alunos da graduação, né? Quem sabe até eu como um plano B, né, porque com essa pandemia várias pessoas ficaram desempregadas, poder atuar nas áreas de inovação ou montar seu próprio negócio, ter o seu próprio negócio. Então, o problema da pesquisa é quais são os desafios da aplicação de inovação no empreendedorismo, né, nas pequenas e microempresas. Então, por esse questionamento, eu espero que seja possível entender as dificuldades que os empreendedores têm para inovar em seus negócios. Pode passar, professor. Aqui no objetivo específico, eu procurei compreender como a inovação no empreendedorismo pode trazer os bons resultados, e aqui trouxe algumas frases, né, alguns trechos aqui. Aqui o primeiro: nas empresas e nas indústrias, particularmente, o ato de inovar permite que determinado negócio seja reinventado, tornando mais adequado para o consumidor final e, consequentemente, mais competitivo. A inovação, né, quando a gente pensa só em, geralmente, Steve Jobs, que vem à mente, grandes empresas, né? Mas a inovação é praticamente você usar as tecnologias que você tem em sua mão, né, como, por exemplo, redes sociais, para fazer um diferencial competitivo, né? Se manter atualizado no mercado como fator competitivo, né? Fazer o que os outros concorrentes não façam para sobreviver e garantir a continuidade da sua empresa. Aqui eu citei, né, startup, que são empresas em fase embrionária, que se encontram no processo de implementação das operações e que nesse estágio a empresa pode não ter iniciado a comercialização em massa, seu caixa ou lucros em estágio de desenvolvimento, mas pode apresentar boas oportunidades de investimento em função do seu potencial de crescimento e inovação. No caso das startups, né, a inovação ela é a alma, né, do negócio, até porque a grande maioria das startups não consegue investimentos, né, elas têm que captar os investimentos, mas elas não conseguem, porque é um mercado bastante disputado
e que a inovação, você tem que ser aprendida, né? Ela realmente tem que ser algo que você tem que ter uma capacitação. Então, às vezes, o que pode ser uma boa ideia para você, pode não ser uma boa ideia para os outros também. Por isso que você também tem que trazer esse lado empreendedor para fazer uma pesquisa de mercado, para descobrir se a ideia de fato faz sentido para ser comercializada. E aqui na terceira e última fase de Rasolini, podemos concluir que empreendedorismo se apresenta como uma disciplina possível de ser aprendida, né, praticada, pois o empreendedor deve buscar objetiva e deliberadamente fontes de inovação, mudança e os sinais que indicam oportunidades para serem exploradas para que a inovação tenha sucesso. Um exemplo que eu trago nisso é a questão do meio digital com a pandemia, né? O meio digital, ele vem crescendo há alguns anos, principalmente nos últimos anos, mas na pandemia meio que virou uma questão de vida ou morte para muitos negócios, né? Muitas empresas fecharam porque não conseguiram se inovar ou se adaptar nesse ambiente. Pode passar, professor. Aqui, né, no capítulo 3, os desafios da inovação empreendedorismo nas PMEs, que eu trouxe o objetivo específico de descrever os desafios de inovação nas micro e pequenas empresas. Num primeiro âmbito, né, aqui na primeira frase, de responsabilidade estão os impactos sociais e ambientais que influenciam a vida das pessoas, né, os funcionários, acionistas, consumidores e fornecedores. Já no segundo âmbito de responsabilidade estão os impactos sociais e ambientais que envolvem a comunidade, os governos locais e meio ambiente circundante. Então, nisso, o empreendedor, né, ele tem que ver em qual meio ele está inserido, né? Quais serão os funcionários dele, quais são os consumidores, quais são os fornecedores. Para ele saber se aquilo, de fato, ele vai conseguir manter, ele vai conseguir crescer naquele cenário. Então, os impactos sociais, que é uma questão, e ambientais, que é uma questão que também está em bastante voga, né? Que hoje as pessoas procuram saber as origens dos produtos, elas não querem apenas não consumir, eles que envolvem a comunidade, governo local e meio ambiente circundante. E aqui no segundo ponto, temos como foco, então, que além da inovação tecnológica apresentar um novo ou melhorado produto ou serviço, ela deve ser voltada à sustentabilidade e se faz como forte alternativa para se restituir uma nova forma de subsistência entre sociedade, natureza, economia e ética. Isso Para aqui... você se controlar, falta 2 minutos, tá? 2 minutos? Ok, então, professor. Passa para o próximo. Aqui os bons resultados com inovação no empreendedorismo. Ele comenta que no mercado competitivo, o empreendedor precisa inovar seus produtos, serviços ou processos, né? E que um ponto a ser explorado é o menor preço que os concorrentes têm com a mesma qualidade, mas outro é investir na qualidade, né? Que a longo prazo você não tem tanto lucro, mas se você consegue se manter, por exemplo, você tem uma fonte de renda e você é um empreendedor também, um produto com alto valor, você consegue se diferenciar e não acaba sofrendo com preço, porque preço é uma dificuldade no pequeno empreendedor. Pode passar para o próximo, professor. Aqui, então, nas considerações finais e conclusões, eu entendo que os objetivos desse estudo foram alcançados, né? Diversos autores contribuíram para isso, e que esse trabalho ele tem muito a explorar, né, sobre o tema, né? Inclusive, ele pode ser ponto de partida para pesquisas mais aprofundadas e espero que tenha concluído o seu objetivo. Pode passar, professor. Referências bibliográficas, e aqui eu dou muito obrigado ao professor, né? Marcos, desde sempre nos ajudando aí, né? Nem sempre é fácil, mesmo de noite, assim, no e-mail, e aos meus colegas de turma também. Legal. Legal. Quer começar? Pode começar, Marcão. Legal. Parabéns pelo trabalho, né? E é aquilo, a gente tá a gente se compromete a estar junto no TCC aí, a gente vai ajudar naquilo que for possível. A gente sabe, né? Vocês acumulam
um monte de conhecimento durante o curso, né? Mas eu acredito que ainda falta uma parte, que é essa parte de pesquisa, que é essa parte de apresentação, né? Então, voltando um pouquinho lá da Karen, né? Eu lembro que vocês fizeram uma apresentação comigo lá quando eu dei filme para vocês, lá na teoria da administração, que eu dei filme para vocês assistirem e fazerem uma associação com a teoria, né? E aí foi a única apresentação que eu me lembro, né? A Valéria dava alguma coisa ou outra, mas é muito pouco, né? E aí, quando chega agora no TCC, apesar de vocês desenvolverem o trabalho de pesquisa e tudo mais, na apresentação acaba faltando o lado, né? E aí gera o nervosismo e tudo mais, né? Objetividade, né? Então, quer dizer, é um ponto que... E do lado da gente, mesmo o Tiago, agora quando a gente começar no presencial, tenho certeza que os próximos alunos, eles vão questionar o Tiago sobre o que eu coloco aqui no meu TCC e tudo mais. O papel da gente é esse, ajudar, né? Então, a gente está sempre disponível para ajudar. Esse é nosso papel, né? Se a gente não quisesse ser perturbado, a gente não estava onde está. Você né? é professor. Escolher outra profissão, né, professor? Não, a gente faria outra coisa, né? Mas legal, parabéns aí pelo seu tema, né? Pelo desenvolvimento complementando das micro e pequenas empresas do trabalho anterior, né? É isso, a pequena empresa, ela só consegue crescer ou consegue ter um bom resultado se ela inovar e entrar na lacuna onde as grandes empresas estão, né? Agora, a parte de inovação e tudo mais, a pequena empresa tem que buscar recurso para poder inovar, né? Ou então mesmo, não precisa criar um produto novo, mas algum produto que precisa uma melhoria que a empresa grande não quer mais produzir, não quer mais comercializar, né? Isso até mesmo nos processos, né, professor? Por causa que às também. vezes as burocracias das empresas grandes acabam facilitando o trabalho das empresas pequenas também. Mas legal, parabéns aí pelo seu trabalho. Vou passar para o Tiago. Obrigado. Legal. Tudo bem, Lucas? Bom, Tiago, prazer, né? Nos Prazer. conhecemos. Não tive oportunidade de conhecê-lo, mas aí já vi que deu um show hoje à noite, então foi muito bem instruído aí pelo professor Marcos. Parabéns pelo seu trabalho. Colocou aí pontos determinantes do empreendedorismo. Sou suspeito para dizer do tema, porque lá atrás, quando eu era jovem, em 1730, a primeira disciplina que eu dei aula na faculdade foi gestão e empreendedorismo. E de lá para cá, dou aula lá há 13 anos, é uma disciplina que eu acabo não largando a mão, porque fala sobre algo que não é só dinheiro, né? Não é só conquistar, não é só resultado, a pessoa, ela envolve a emoção, ela envolve a ideia, ela quer fazer, ela quer acontecer. Tem um livro que eu gosto muito, você deve ter ouvido falar dele, você deve ter tido a oportunidade de ler. Se não leu, super recomendo, O Segredo de Heloísa, Fernando Dolabella, o autor. Poxa, o cara ali escreveu uma literatura muito rica, né, sobre o empreendedorismo, e quando a gente cria esse empreendedorismo, a gente cria uma situação de desenvolver talentos. Ninguém precisa acreditar. Eu preciso acreditar. A pergunta é, você acredita? Essa é a pergunta. Não interessa concorrente, não interessa se o outro vai dizer ok, não. A pergunta é, você acredita? E quando você acredita, você se supera, porque você começa a atingir resultados que nem você esperava atingir. Então, o empreendedorismo, resultado, é uma consequência das ações do empreendedorismo, e isso ficou super bacana de escutar no seu trabalho. Tá? Então, super parabéns pelas suas colocações, sua revisão da literatura. Eu tive a oportunidade de ver ali alguns autores que eu tenho livros aqui em cima, por isso que eu estava tentando encontrar aqui o Fernando Dolabella. O pessoal tinha falado, o professor deve estar pneu, estou olhando para cima ali, que aqui em cima tem bastante livros, mas eu acho que o empreendedor realmente, e eu gostei muito da sua colocação, a gente nasce empreendedor ou a gente se torna empreendedor?
Pelo amor de Deus, no meio da pandemia teve gente que perdeu o emprego e descobriu talentos e talentos e que falou, nunca mais eu quero ser empregado porque eu conheci a minha capacidade. E isso é empreendedorismo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu TCC aí. Tenho certeza que você vai atingir aí na vida profissional grandes cargos aí porque você merece. Grande abraço para você, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Thiago. E queria colocar também, já anotei aqui, Segredos de Luísa, do livro, para depois Esse, eu muito ler. bom. É, Eu te recomendo, eu não sei se ele tem em tradução ali no inglês, Be More Pirates. Não sei se Evil tem Power. uma tradução em inglês. Ou a biografia do Steve Jobs também, né? Eu acho Sim, que é muito bom. muito bom. Livro muito Muito. bom. E só comentando aqui rapidinho, tá, professor? Para passar não, a vez para tranquilo, outra tranquilo. pessoa. E realmente o que você falou que nessa pandemia, dois amigos próximos meus trabalhavam na empresa que eu trabalho, né? E Uhum. foram desligados, assim, ficaram um tempo mesmo sem emprego, só vivendo do seguro-desemprego, assim, desesperados, ou tipo vendo que os salários eles estavam bem abaixo do mercado porque eles foram demitidos por meados de abril de 2020, então era a frase que o mercado estava bem ruim e eles se Uhum. reinventaram, né? Eles Sim. viraram microempreendedores, né? Conseguiram fazer, tipo, conseguiram passar do ponto de equilíbrio, agora estão realmente obtendo lucros, né? Conseguindo se manter. E hoje realmente eles falam que Porque eu vou você trabalha, porque eu trabalho em empresa, né? Falar, Lucas, você Exato. trabalha em empresa, aqui eu faço o que eu. Tipo, lógico, eles trabalham pra caramba, eles não trabalham Oh, pouco, né? Mas a satisfação pessoal e a liberdade, e não ter aquele negócio de tipo, eu quero fazer, primeiro eu tenho que validar com Fulano, Beltrano, Ciclano. Tipo, é muito cacique pra pouco índio, às vezes, né? exato, As empresas exato. grandes. Mas é isso. Eu acho que o empreendedorismo ele nos dá a oportunidade da gente conhecer o empresário que está dentro da gente e que muitas das vezes a gente espera a aprovação de muitos. Ah, vai dar certo. O empreendedor não. Dane-se que os Sim. outros vão pensar. Eu vou para cima e se der errado eu vou fazer dar certo. E eu acho que é muito, muito disso. Muito bom o seu trabalho. Parabéns. Muito Legal, obrigado gente. novamente. Salva de palmas aí pro Lucas. Obrigado, Parabéns, pessoal. Parabéns, Xará. Tudo bom. Parabéns. Agora, Próximo, Lucas. próximo, Lucas. Vamos aí, pessoal. Esse aí tá no auge, hein? Eu vou trabalhar para esse cara ainda. Ó, bora. Isso é um convite? Vamos lá, pessoal. Acho que faltou um slide, professor, do tema. E agora? Mas sem problema. Aqui a gente improvisa, tá tranquilo. É. O tema, pessoal, é a importância do planejamento estratégico para potencializar o crescimento das microempresas. É um pouco parecido com o que as pessoas trouxeram aqui. Eu acho que identifico que tem algumas diferencinhas que acho que dá para ficar claro conforme a apresentação for rolando, tá? Mas vamos lá. Vocês me ouvem bem? Sim. Tranquilo. Sim. Obrigado. A proposta de estudar sobre esse tema se deu pela vontade de evidenciar quais são as qualidades contidas no planejamento estratégico que podem fazer com que as microempresas potencializem seu crescimento e desenvolvam vantagens competitivas para melhorar cada vez mais seus processos internos e evoluir na entrega de seus produtos, serviços, etc. Depende muito do que ela está entregando ali, né? E a ideia principal desse trabalho é entender como o planejamento estratégico pode ajudar as microempresas a potencializar seu crescimento, tendo como objetivos específicos conceituar planejamento estratégico, estratégia e planejamento estratégico em si. Definir microempresas e seu desenvolvimento e, por fim, entender como o planejamento estratégico pode ajudar as microempresas a potencializar o seu crescimento. E o que me motivou, né? Acho que faltaram bastante slides em Teacher. Mas vamos lá, vamos embora. Não, peraí, deixa eu buscar aqui. Acho que faltaram... Esse daí é o quarto slide. Quarto slide não, é o quinto slide. Vamos. Se não Fale a for tomar vida. do seu tempo... Não, parei o tempo. Ah, não, tranquilo, Teacher. Eu acho que essa é a primeira versão, hein? Não tenho certeza.
De Eu lembro de ter 22 estimulado horas. 2. Tem uma V2 lá embaixo, pessoal. Boa, eu não cheguei a isso V2, daí, Lucas. apresentação Aqui, dos ó. chefes. É isso aí. Obrigado, Lucas. Aí. Desculpa, hein, professor, te fazer voltar. Não, tranquilo. Zerou, É hein? só porque eu fui falando aqui, eu fiquei, eita, onde que eu tô? Mas vamos lá, pessoal. Voltando, esse é o tema. Eu já passei pela introdução, só coloquei as 4 principais palavras, que potencializar, enfim. O que me motivou foi onde eu parei. É um pouco parecido com a história do Lucas, tá? Eu trabalhei em algumas pequenas empresas também, muitas pequenas empresas, que tiveram uma curta duração no mercado e tiveram que fechar as portas por uma má gestão estratégica. Na época eu não entendia que era por isso, tá? Que era por uma má gestão estratégica, mas eu sempre tive muita curiosidade. Até porque eu via muita empolgação e aplicação de recursos financeiros mesmo por parte dos investidores, que era a pessoa que eu tinha proximidade. Sempre eu via ele muito motivado e a fim de comprava a ideia do negócio, sabe, e colocava a grana em cima. E eu fiquei sempre com muita curiosidade quando eu vi os negócios fechando, e entender, poxa, dinheiro tem, motivação tem, a galera gosta do produto e acha que funciona, por que falta para fazer acontecer de fato e por que fecha, né? E aí, ao decorrer do curso, dessa graduação de administração, após eu entender um pouquinho melhor de como funciona o planejamento estratégico e suas aplicações, me surgiu a percepção de que são raros os casos das empresas que conseguem sobreviver no mercado sem utilizar a ferramenta. Estudos apontaram que, alguns estudos que eu andei pesquisando, né, apontaram que uma empresa com poucos recursos financeiros, ela tem, com poucos recursos financeiros, mas com uma boa estrutura de planejamento estratégico, um bom plano de ação, ela tem muito mais chance de sobreviver no mercado do que, de fato, a empresa que tem muita grana e até mesmo muita vontade, mas eles não dão tanta atenção assim para um planejamento estratégico, para a construção de um plano de negócio em si, tá? Pode mudar, por favor, professor? E aí me surge a incógnita, né? Surge a incógnita, na verdade. Qual é a importância do planejamento estratégico e como ele pode ajudar a potencializar o crescimento das microempresas? Pode mudar, por favor? Vamos lá. A conceituação de planejamento estratégico. Isso se divide em 3 tópicos, tá? O primeiro, que é o conceito de planejamento, que basicamente é a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, com determinação de etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento do trabalho. Um fato interessante é que Ringlow, esse que está mencionado aqui, tá? Nos traz o exemplo de que os primeiros conceitos de planejamento, embora não reconhecidos, provavelmente devem ter surgido ainda na pré-história, entre as donas de casas primitivas, que tinham que, de certa forma, saber planejar. E por que elas tinham que saber planejar? Naquela época não tinha tecnologia, não tinha geladeira, e nem espaço para conservar os alimentos. Então, tinha necessidade de saber o momento de enviar o mais jovem, né, provavelmente o filho dela, ou, sei lá, um parente mais jovem, alguém do tribo mais jovem, para buscar madeira, tirar leite de animais, enfim, buscar recursos, insumos, de fato, para que ela pudesse preparar a refeição no momento que o companheiro dela estivesse chegando presente. E é isso. E aí a gente tem o segundo tópico, né, que é a estratégia. E o dicionário Aurélio define estratégia como meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa ou forma ardilosa que se utiliza quando se quer obter alguma coisa. E trazendo para um contexto mais voltado às organizações, Wright, 2000, ele diz que estratégias são planos da auto-administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos da organização. Ou seja, no planejamento a gente define onde a gente quer chegar e na estratégia a gente define o que a gente precisa fazer para chegar nesses objetivos, tá? E por fim, meu terceiro tópico da conceituação de planejamento estratégico é, de fato, o conceito de planejamento estratégico. E a gente já começa aqui com Kotler, trazendo a reflexão de que o planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. Ele tem como objetivo direcionar e orientar os negócios e produtos da empresa a maximizar a geração de lucros e de crescimento. Sampaio traz uma visão um pouquinho diferente, eu não coloquei ele aqui, mas é Sampaio 2000, página 29, tá? Eu tenho ele na referência se vocês quiserem. Mas ele traz uma visão um pouquinho diferente, mas que acaba sendo complementar, de que o planejamento estratégico consiste num grande processo de aprendizagem e funciona como um processo contínuo de revisões e feedbacks em suas etapas, mapeando gargalos e mitigando riscos
para alcançar os resultados objetivados. Pode pular, por favor, professor? Então, vamos lá. Meu segundo capítulo é definir microempresas e seu desenvolvimento, né? No âmbito internacional, e aí por isso que eu coloco esse globinho aí com um X no meio, não existe um consenso sobre o conceito e classificação de microempresas, mas, para nós aqui no Brasil, o SEBRAE define que a classificação de microempresas define e adota a classificação de microempresas com parâmetros como o número de empregados e divide estas em setor industrial e de comércio de prestação de serviços. Voltando, divide entre setor industrial e setor de comércio e prestação de serviços, tá? E tem por definição os seguintes escopos. Empresas industriais com até 19 empregados são microempresas, e as empresas comerciais ou de prestação de serviços com até 9 empregados são consideradas microempresas. E para o Estatuto da Microempresa, que é uma outra fonte de informação, a definição para elas é pessoa jurídica e firma mercantil que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$244 mil, que é o que a gente tem mais utilizado aqui, pelo menos na graduação eu aprendi assim, na aula lá de Direito Empresarial, que microempresas foi o ponto que foi mais martelado no nosso ouvido, né? Que é aquela empresa com faturamento igual ou inferior a R$244 mil. Pode pular, por favor, professor? E o meu terceiro capítulo é compreender como o planejamento estratégico pode ajudar as micro e pequenas empresas a potencializar o seu crescimento. E aí a gente já começa com Kotler, citando que diversas discussões sobre planejamento geralmente são voltadas às grandes empresas, mas que as micro e pequenas empresas também podem se beneficiar de um bom planejamento estratégico. E geralmente, muitas dessas micro e pequenas empresas começam com grandes planos de negócio e de marketing, que é o que a gente mais vê aí no dia a dia, que são utilizados para atrair potenciais investidores e acabam caindo no erro de deixar o planejamento estratégico de lado quando os negócios estão fluindo, não priorizando a construção e acompanhamento. Bortoli Neto, ele cita que 80% dos problemas encontrados nas micro e pequenas empresas são de natureza estratégica e apenas 20% resultam na insuficiência de recursos. Ou seja, a gente percebe aqui que grande parte da questão, quer dizer, a grande questão, na verdade, para o aumento da competitividade e sobrevivência das micro e pequenas empresas está muito mais relacionado à não utilização ou à má utilização de estratégia e à falta de construção de um planejamento estratégico. Anthony, ele cita que a maior força das microempresas está na sua organização e controle, e é com base nesses elementos que se evitam eventuais riscos. A preocupação com a gestão deve ser extrema para se manter a viabilidade e a manutenção de um modelo de negócio, e é aí que o planejamento estratégico se apresenta como uma ferramenta que auxilia a operação da estratégia, a operacionalização da estratégia. Eu sempre me perco essa palavra. E aí, gente, o processo da estratégia, o processo de planejamento estratégico, né, melhor dizendo, ele proporciona uma reflexão, uma análise e a melhor interação da empresa com seu ambiente interno e externo, e isso auxilia muito o gestor e o proprietário no direcionamento dos recursos e das ações da empresa, visando atingir sempre os objetivos elaborados no plano de negócio, que é um dos pré-requisitos para que ele consiga perpetuar a sua empresa no mercado, ou ao menos ter embasamento para a tomada de decisão, é a construção de um plano de negócio aliado de um bom planejamento estratégico, né? E a maior parte das microempresas, elas tendem a não dar a devida importância para as necessidades e os benefícios de basearem seus processos decisórios com o respaldo do planejamento estratégico, por julgarem-se incapazes de absorver essa atividade. Elas não dão prioridade porque elas falam assim, poxa, eu consigo, para mim é muito difícil, e aí quando eu falo empresas, geralmente é um dono só, né? Essas pessoas olham e falam assim, poxa, é muito difícil, é muito trabalhoso, meu negócio está acontecendo, está me dando dinheiro, e vamos fluindo, né? E aí, o planejamento nas micro e pequenas empresas, só para fechar aqui esse tópico, ele contribui para que os gestores possam prever problemas para mitigá-los, assim como resolver os já existentes. Porque para a realização de um planejamento estratégico é realizada a análise do ambiente, como eu disse anteriormente, em que a empresa está inserida, são estabelecidas as direções da organização e são formuladas, implementadas e controladas as estratégias. Isso é muito importante, tá? Esses 3 pontos. Formular, implementar e controlar, principalmente controlar as estratégias. O processo de construir um planejamento estratégico faz com que... Falta um minuto, tá, Lucas? Boa, professor, já estou fechando. Faz com que as empresas repensem o caminho da organização, deve percorrer, e em termos de missão, visão e de expectativas em torno dela. Pode pular, por favor, professor?
E só para fechar, pessoal, acho que são 2 slides, tá, professor? Mesmo que com todas as evidências apontando para um caminho oposto, as micro e pequenas empresas ainda insistem em tentar seguir suas operações visando apenas os objetivos de curto prazo e não dão a devida importância para a utilização do planejamento estratégico para a construção dos objetivos de longo prazo. Outro fato importante é que para o planejamento estratégico possa de fato apresentar uma eficácia, né, funcionar dentro da empresa, é necessário uma sinergia entre os braços operacionais e o dono da empresa, que geralmente, poxa, na grande maioria dos casos são a mesma pessoa, o braço operacional e o dono, o gestor, para que os objetivos traçados na construção do plano sejam aplicados e revisados constantemente. Pode pular, por favor, professor? E com isso, fica claro que o planejamento estratégico deve ser utilizado continuamente dentro das micro e pequenas empresas, pois a sua utilização proporciona a estruturação, como eu comentei anteriormente, a revisão e o processo de análise dos cenários e com isso identificar os riscos inerentes à operação da empresa, dando mais embasamento para as tomadas de decisão. E essas análises elas devem ser utilizadas para mitigar esses riscos que são inerentes à operação, a fim de evitar qualquer situação que coloque a empresa em risco de falência e faça com que a empresa ressignifique as adversidades que pode encontrar, construindo assim uma estrutura que seja suficiente para conseguir otimizar suas operações, revisar e aprimorar os seus processos e, enfim, obter vantagens competitivas aí e conseguir se desenvolver e consolidar no mercado. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos lá, as porradas. Deixa eu beber uma água rapidinho. Quer começar, Marcão? Fica à vontade. Vamos lá. Parabéns, Lucas. Bem, boa apresentação, né? Legal aí também a construção dos slides aí. Isso aí acaba ficando legal, que aquilo que a gente vem comentando, né, desde ontem, né? É aquele ponto. Nós somos obrigados a prestar atenção na sua fala, né? Sim. Porque o slide aponta alguma coisa, então essa é uma linha bem legal para se trabalhar, uma linha bem profissional, quando vocês forem estar aplicando, né? Precisa ter alguma coisa visual, isso é importante, né? Para não ficar só na fala, mas é bem essa linha, acho, é bem legal, né? E é claro, o que você abordou é isso mesmo que acontece, né? Experiências que a gente tem mesmo trabalhando em grandes empresas, a gente acaba tendo pequenas empresas que prestam serviço, né? Então, teve um período que eu era gerente da área de atendimento a cliente, né? E dentro da minha área também tinha a área de transporte, né? E aí a gente tinha lá várias transportadoras, né? Que eram o dono era caminhoneiro, né? E foi comprando caminhões, mas acabou não tanto uma pequena empresa, mas já era pelo faturamento já era uma grande empresa, mas a administração era pior que pequena empresa, né? Então, porque o cara era centralizador, né? Não aceitava opinião. A gente tinha um frete para Bahia, para Camaçari, né? E esse frete custava R$3.800 na época, né? 2008, por aí, custava R$3.800. Era caríssimo, né? O frete, né? E a gente tentou fazer alguma coisa casada, né? Então, eu contatei uma empresa da Bahia que tinha carga para São Paulo, né? Então, era fazer casado e ainda fazer uma parceria e aí conseguia fazer com que o frete barateasse, porque essa empresa levava o nosso produto para Camaçari e voltava vazio. Voltava vazio, né? Então, voltava vazio. E a ideia era fazer essa... Não tinha jeito. Entendi. Eu vou abrir para eles vão conhecer meu cliente, não sei o quê. Então, essa é a cabeça do microempresário. Então, e aí o planejamento esbarra muito, está dentro dos 80% que você apontou ali, né? Sim. Mas é isso, parabéns aí pelo seu trabalho, é só um comentário, né? Tá ótimo trabalho. Obrigado, professor. Legal. Bom, Lucas, a primeira observação que eu ia fazer é que o professor Marcos fez ali
Devia ter começado primeiro para não copiar. Próxima vez eu vou ser primeiro, tô nem aí. Mas super parabéns pelos slides. Acho que isso é indiscutivelmente importante. Hoje eu acredito que seja um dia importante para você em duas formas, né? Uma profissionalmente lá, mais uma vez, parabéns, isso é fruto do seu trabalho, fruto da sua garra, né? Dos seus desafios encarados, você sabe da sua história, você sabe onde você quer chegar, e aí já começa a se completar aí os tijolos do muro que você vem construindo. Em segundo, hoje, a apresentação de um trabalho dessa importância, desse grau, dessa relevância, academicamente falando, e com a riqueza que você trouxe dentro dos teus slides ali. É muito fato isso que o professor Marco disse, nós somos obrigados a prestar atenção no que você está falando, para ver se a gente não perde nenhum fluxo ali dos seus diagramas, né? O que deixa a tua apresentação muito mais apetitosa, muito mais rica academicamente falando, uma revisão de literatura rica, gostosa de ouvir, né? Não é aquela leitura que, assim, segundo Kotler, não, né? Essa interação, se você parar para analisar, a revisão da literatura nada mais é do que a gente trazer os principais autores sobre a nossa linha de pesquisa, e todos eles falam das suas opiniões. É todo mundo falando do mesmo assunto de maneiras diferentes. E você pode colocar ainda qual é a maneira do Lucas referente a isso, e isso fica muito rico dentro do seu trabalho. Num dado momento, você fala sobre potencializar o crescimento, né? O planejamento estratégico, ele tem ali o objetivo de potencializar um crescimento. E aí a gente vê as empresas agora investindo, como já falado lá pelo Gabriel, em marketing digital, um planejamento estratégico ali voltado já para uma área específica, para um segmento específico. Aí a gente já ouviu falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico empresarial, que já vai fechando um pouco mais esse tema. E aí você traz aí a forma de potencializar literalmente tudo isso. Hoje as empresas, elas precisam potencializar o crescimento delas. Elas precisam saber o que eu vou fazer em 2022. Eu não sei se tem Covid ou se não tem. Eu sei que eu preciso sobreviver e ganhar o mercado e crescer e ir para cima, porque vamos embora, vamos para cima, porque a gente não vai ter tempo para isso. Né? E eu queria saber um pouquinho do que o Lucas pensa, qual pode ser uma das principais estratégias para potencializar um crescimento aí no ano que vem. Você consegue colocar alguma coisa para a gente? Posso tentar. Vamos lá. Bom, professor, eu acho que quando a gente pensa em estratégias de negócio, a gente não pensa só para frente, né? A gente põe muito na balança também os aprendizados, as lições aprendidas. Então, dentro do cenário de pandemia, onde muitas empresas conseguiram sair do outro lado, desenvolver, muitas pessoas que não tinham a mínima noção de negócio conseguiram demonstrar conhecer novos talentos, né? Como você mesmo disse. Eu acho que é sentar, de fato, para estudar o mercado. Acho que o primeiro ponto é esse. Acho que tem muita... Vamos pegar sei lá, uma ideia hipotética aqui das empresas. Você mesmo comentou, né, dos marketing digitais e tal, das empresas que estão crescendo no mundo digital. Mas está muito, ao mesmo tempo que está, dando muito certo, está muito maçante a quantidade de empresas que estão insistindo numa coisa só. Então, a quantidade de microempresas que estão insistindo num ponto só, que é o marketing digital. Então, eu acredito que o primeiro ponto é você entender se ainda existem oportunidades, sempre vão existir, mas oportunidades reais e palpáveis, né, de desenvolvimentos e melhorias dentro do mercado que você está inserido, para que você consiga diferenciar dentro do mercado ali, para que você tenha um bom resultado e consiga, de fato, utilizar o planejamento estratégico para potencializar isso. Acho que o primeiro ponto é esse, estudar ali o mercado. O segundo ponto é pôr sempre na balança as lições aprendidas na pandemia, dos 2 anos que a gente está vivendo de pandemia, né? Exato. Poxa, o que eu precisei fazer para me reinventar, até mesmo entender, tipo, muita gente não sabe o que aconteceu na vida delas ou na empresa delas que fez com que ela crescesse. Exatamente. Então, é de fato sentar para entender ali, poxa, beleza, rolou isso, eu fiz isso deu errado, eu fiz isso deu certo, eu aprendi isso, vou utilizar para planejar o meu próximo ano, para construir as minhas metas, os meus objetivos. Eu acho que o terceiro ponto que eu considero muito importante é você dar a responsabilidade, aí, novamente, inserindo no cenário da... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo meu vídeo bem falhado ali. Sim. Pô.
é você se cobrar e se dar a responsabilidade de que você precisa ter um desenvolvimento contínuo de planejamento estratégico. Não é só você planejar no início do ano e primeiro problema que surgiu, você, desandou, vou fazer do jeito que dá, empurrar com a barriga. Mas não. Você construi um plano ele pode ser revisado, mas ele precisa ser seguido, porque você considerou algumas premissas ali que são essenciais para você chegar do outro lado. Talvez isso mude, talvez, mas você precisa ter isso bem claro, sabe? Então, eu acho que são esses 3 pontos, professor. Estudar o mercado. E eu acho que serve de complemento ainda, Lucas, as próprias notícias, né? Eu vou até utilizar aqui, eu vou ter a audácia de falar um pouquinho sobre o portal de notícias, né? Que vem lá do nosso Simulare, entender o que o mercado está dizendo, o que a concorrência está dizendo, o que o mercado global fala sobre isso, uma hora contrata, uma hora demite, e como lidar com tudo isso, né? As notícias especulativas que podem ir contra o teu negócio, qual é a estratégia, teu planejamento estratégico que tem que ter para passar dessa fase aí. Chegou uma época que as empresas não queriam ter lucro, elas queriam se manter dentro do mercado, e é diferente, né? Eu quero parar de injetar dinheiro, eu só preciso pagar minhas contas. E aí a gente vê aí o planejamento estratégico saindo da teoria e entrando para a prática dentro de cada realidade, de cada organização. Então a gente escuta, nossa, mas a empresa mandou tanta gente embora, inverte a chavinha, você é o dono, ou você fecha a empresa ou você manda embora, e aí? O que faz, não é? Exatamente. Então, é por isso que estar ligado nas notícias, estar ligado dentro do cenário num todo é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu empenho aí, tenho certeza que você tem uma carreira brilhante pela frente, continue nessa pegada que é sem limites para você, é igual cartão de crédito, professor, sem limite. Eu vou fazer uma piada? Não vou fazer essa piada. Valeu, professor, obrigado. Legal. É isso aí. Palmas para o Lucas. Nunca decepciona. Parabéns, tamo junto. Aí, meu xará. Beijo, menino. Vamos lá. Agora o Mike. Vamos lá. Esse aí a Gabi falou que pode pegar pesado, né, Marcão? Gabriela mandou um WhatsApp agora. Pode. Vamos lá, Mike. Então, então o Mike vai falar sobre gestão de pessoas, estilo de liderança e seus impactos nas organizações. Vamos lá. Isso aí. Hora do show. Pode pular para o próximo, professor. Vamos lá, gente. A liderança é importante porque é um dos principais pilares dentro das organizações, é um tema muito relevante na área de gestão de pessoas. No trabalho eu vou apresentar o conceito de liderança, os 3 principais estilos de liderança e um ponto muito importante dentro do tema é como os líderes lidam com conflitos de gerações as gerações dentro do mercado de trabalho atualmente. Pode pular para o próximo, professor. Como justificativa, um dos principais pontos para a escolha do tema foi compreender melhor a grande responsabilidade que o líder tem dentro das organizações, entendendo melhor os impactos da gestão de uma boa liderança. E como a pergunta-problema do trabalho é como os estilos de liderança diferentes podem impactar nos resultados das organizações. Pode pular, por favor. A liderança é uma competência fundamental para o sucesso de qualquer organização. Afinal, são os líderes que mobilizam as pessoas e contribuem para alinhar os objetivos pessoais com os organizacionais, sendo responsável por motivar, estimular os liderados a apresentarem o melhor desempenho de suas funções. O líder é definido por muitos autores, como Maximiliano, Hunter e o Chiavenato, como responsável pelo desenvolvimento de uma equipe sinérgica, capaz de extrair o melhor de seus liderados em benefício de coletivo e ser empático acima de tudo. Pode pular para o próximo, por favor. Dentre os estilos de liderança mais conhecidos hoje dentro do tema, temos a liderança autocrática, a liberal e a democrática. Na liderança autocrática, o líder centraliza totalmente a autoridade na tomada de decisão, sendo assim os subordinados não têm nenhuma liberdade na escolha. Os líderes dão ordem e esperam obediência. Sendo assim, algumas das características dessa liderança é que são competitivos, os líderes assumem os riscos, focam na tarefa e não nas pessoas, é impaciente e é crítico.
Na liderança democrática, o líder é extremamente comunicativo, ele encoraja a participação das pessoas, é preocupado igualmente com o trabalho e com o grupo. Exerce o papel de facilitador para a orientação, e ajuda nas definições das soluções para os problemas e sugerindo as ideias. Na liderança democrática, as decisões são mais assertivas por serem tomadas em grupo, como um todo. Há mais espaço para criatividade e inovação do grupo. Possuem abertura para compartilhar conhecimento e, como desvantagem dessa liderança, é a perca da velocidade da tomada de decisão, porque, como é tomada por todo o grupo, demanda mais tempo para ser tomada. E nem sempre a melhor ideia acaba ganhando. Já na liderança liberal, o líder permite total liberdade para a tomada de decisão individual ou grupal, participando apenas quando for solicitado. O líder dá totalmente autonomia para a equipe, os liderados possuem flexibilidade no trabalho, promovem em conjunto novas ideias, o líder garante a harmonia e boa comunicação entre o grupo. Essa liderança é desenvolvida principalmente a autoconfiança dos colaboradores e proporcionando competências que trabalhem com pouca informação se for necessário. Pode pular para o próximo, por favor. As teorias mais antigas sobre liderança tentavam procurar, né, características e traços sobre os indivíduos, os líderes, com a ideia principal que os líderes já nascem predominantemente com o dom de liderar, podendo ter inúmeras características pessoais, intelectuais, emocionais ou físicas. Alguns exemplos desses traços ou características são os traços físicos, os intelectuais, os sociais e os relacionados a pessoas, conforme a tabela que eu coloquei aqui, que tem um pouco mais de detalhes. Essas teorias, com o passar do tempo, mostraram-se falhas, com a falta de ponderação das características em relação à importância da liderança e desconsiderando as condições situacionais. No geral, os traços de personalidade não garantem o exercício da liderança, mas a presença de algumas características individuais podem facilitar no processo de liderar. Os traços identificam a liderança, mas não conseguem distinguir os líderes eficazes dos ineficazes. Pode pular, por favor, professor. Na liderança situacional, que é um tipo de liderança, pressupõe que não existe um estilo único de liderar, né? Nem mesmo uma característica determinante válida para cada situação. Cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente para alcançar a eficácia dos liderados. Essa teoria, bem desenvolvida pelos autores Hirsch e Blanchard, defende que a liderança situacional, para ser bem-sucedida, só será alcançada por meio de uma seleção de um estilo de liderança adequada, que depende do nível de preparo ou de maturidade dos liderados. Quanto mais maduro for o liderado, menos intenso deve ser o uso de autoridade do líder, e mais intenso deve ser a orientação para o relacionamento, conforme o quadro que também que eu coloquei, que é um exemplo um pouco melhor sobre essa liderança. Pode pular, por favor. A liderança carismática, ela se manifesta através do poder revolucionário que envolve a transformação dos valores e crenças dos liderados, que recebem recompensas do seu conteúdo moral. O líder empenha-se em fazer que os seus liderados atinjam suas metas superando seus interesses individuais com o máximo de comprometimento, tentando torná-los fiéis seguidores. Os líderes carismáticos atentam-se para a necessidade dos liderados trabalhar com o máximo de emoção e motivar e guiar os liderados a partir de valores e padrões estabelecidos. Um bom exemplo para essa liderança seriam os líderes políticos e os religiosos. Pode pular, por favor. A liderança transacional tem como princípio que o desempenho e a competência devem ser recompensados através de algum critério. O líder transacional estabelece metas e oferece incentivos para a realização. Tanto o líder quanto o liderado nessa liderança veem o trabalho como um sistema de trocas entre contribuição e recompensas. A principal desvantagem dessa liderança a principal vantagem dessa liderança é que ela cria funções claramente definidas. Então, cada um sabe o que de fato tem que fazer para receber para ter a sua recompensa, né? E uma das desvantagens é que esse estilo tenta a sufocar a criatividade e o pensamento fora da caixa, já que tem os critérios bem definidos, né? Então, ele cria o que tem que ser feito, tem que fazer, e você vai receber se você fizer ou não. Pode pular, por favor, professor. Próximo capítulo é sobre os conflitos de gerações.
Hoje, nas organizações, é comum um cenário em que as gerações diferentes trabalhem em conjunto, né? Formando-se um ambiente de colaboradores que têm objetivos, crenças, propostas e valores mais distintos possíveis. Essa diversidade no ambiente organizacional aumenta a possibilidade do desentendimento entre os indivíduos. Na visão de Santos, essas gerações há mais convergências do que divergências ou conflitos. A geração mais antiga que eu coloquei aqui foi os Baby Boomers, que nasceram entre 1945 e 1964. Ganharam esse nome em referência ao grande crescimento populacional depois da Segunda Guerra Mundial. Eles passaram por uma grande transformação cultural e discernimento da grande mídia por conta da televisão, né, que influenciou os jovens da época. Em si, são funcionários assíduos e apreciam estabilidade. Passam muitos anos nas mesmas empresas e não veem problemas em repetir a mesma função durante anos. A próxima geração é a geração X, que está logo após os Baby Boomers, que nascidos em 1965, entre 1965 e 1984. De acordo com Oliveira, essa geração teve grande contato com as inovações tecnológicas, assistiu ao surgimento de videocassete, do computador pessoal, da internet e de outras novidades tecnológicas. Esses indivíduos têm um sentimento familiar maior do que a geração anterior, um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A geração Y, que é nascida entre 85 e 99, que é a geração que posso dizer que é a geração que mais populacionou o mercado de trabalho hoje, posso dizer, né? Também conhecida como os millennials, fazem parte das pessoas nascidas aproximadamente, fazem parte da geração que foi marcada de fato pela revolução tecnológica, né? Não possuem a memória do tempo que não tinha tecnologia, né? Então, eles é uma geração que sempre teve contato muito grande com a tecnologia desde criança, ou ali muito próximo, né, da infância. Então, no mercado de trabalho, sempre teve um contato melhor com isso e mais próximo, né? A geração Z, que é os nascidos, são os mais jovens nascidos de 2000 para cá, é uma geração muito dinâmica, né? E com necessidade de mudanças constantes, possui um ritmo de aprendizagem acelerada e facilitada pelo fácil acesso à tecnologia. Esses, de fato, já nasceram com um tablet praticamente na cara. Então, os profissionais da geração Z, que estão entrando no mercado de trabalho, ou está há pouco tempo no mercado de trabalho, possuem habilidade valiosa porque têm um pensamento rápido, são bastante ágeis e criativos, além de serem proativos. Então, com essas gerações no mercado de trabalho hoje, a liderança em si precisa estar atenta de como liderar da melhor forma e evitar os possíveis conflitos delas, sabendo que cada geração tem uma característica especial. Então, o líder precisa saber como extrair melhor isso de forma cinética. Então, conhecendo a característica e os valores de cada geração, ele vai conseguir extrair melhor isso de cada geração para formar uma equipe mais eficiente, sabendo que cada geração tem o seu valor e cultura própria. Pode pular, por favor, professor. Aqui, como as considerações finais, a ideia principal do trabalho foi explorar os temas e estilos de liderança e seus impactos, buscando conceituar os principais estilos de liderança na gestão de pessoa, compreender a liderança, como pode impactar no conflito de gerações distintas, e entender quais maneiras os estilos de liderança podem impactar diretamente nos resultados das organizações, né? Entendo que os objetivos foram alcançados ao descrever os principais estilos, né? E o entendimento sobre as principais gerações. Então, eu concluo que o líder eficiente é um líder motivador. Falaram aqui já antes sobre a motivação. Então, o líder ele precisa saber como motivar, como criar um bom ambiente de trabalho. Precisa auxiliar os subordinados a melhorar suas atividades, auxiliar o processo como um todo, né? Então, o papel do líder é acolher sua equipe e ser empático acima de tudo, né? Tem que entender que as pessoas não têm aquilo de pode ser não está tão motivado em casa, pode estar com um problema familiar, chegar na empresa vai ser outra pessoa, porque basicamente não existe isso, né? Se a pessoa não está bem em casa, quando ela for para o trabalho, ela vai continuar não bem. Então, o líder precisa entender isso e ser melhor e ser empático, né? E tentar entender isso melhor.
Porque o líder ele tem o poder de mudar o ambiente e torná-lo mais agradável acima de tudo. Por enquanto é isso. Eu vou ficar aberto aqui para perguntas. E vamos lá. Essas foram as referências que eu usei no trabalho, nos slides. Vai lá, Thiago. Vai você. Senão eu Pegar falo. leve, a Gabi brincou. Eu vou agora, senão você vai pegar minha cola. Mike, primeiramente aí, muito parabéns pela sua apresentação, muito didático, citando aí principais pontos, sou suspeito também para falar de liderança. Eu adoro esse livro aqui. Liderança. Esse foi os que eu mais li. Cecília Whittaker, ela é sensacional, ela coloca ali vários estilos, e eu queria só fazer uma observação, quando você falou da geração lá, Baby Boomers, da geração X, Y, Z, não sei do que se trata videocassete, eu sou geração Z, não sei. Eu não acredito que você não conhece videocassete. O professor Marcão, de repente, pode mandar uma foto depois do videocassete, não sei do que se trata. Mas você colocou... né? O PG. Exato. Mas você colocou um ponto muito importante. As lideranças mudaram, né? Você pegou aí um ponto histórico desde 45, ali pós Segunda Guerra Mundial até os anos 2000, quantas gerações passaram, quantas lideranças passaram, quantos acontecimentos históricos passaram. E acontecimentos são feitos por líderes, né? A gente não vai entrar na questão do foco, do objetivo específico, mas numa das aulas eu sempre digo que Hitler foi um dos maiores líderes que o planeta teve aí, infelizmente focalizando a coisa ruim, né, da coisa, mas ele influenciava, ele não executava daquela forma, mas ele influenciava os colaboradores dele para que pudessem executar aquilo que ele julgava ser certo. Então ele tinha ali uma liderança muito assídua, muito presente, e aí nós tivemos milhares de outros líderes aí, graças a Deus, para as coisas boas, e a Mandela, por exemplo, quando a gente pega Mandela, o histórico do cara, né, a origem do que ele fez, a liderança, e o povo querendo estar perto, e enfim, todo esse histórico de liderança mesmo, né? Então o estilo de liderança, ele traz... A gente pensa ainda, eu nasci líder ou eu me tornei líder? A liderança ela pode ser desenvolvida com o tempo, né? A oportunidade de ser líder pode desenvolver. Às vezes a gente fala, a gente estuda para ser líder, mas eu já cansei de ver alunos que falam, não, eu não quero ser líder, e eu não quero ser gerente. Não, eu não nasci para isso. E é importante a gente identificar qual é a nossa petição para essa vocação da liderança, né? Eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa autora aqui, a Maria Cecília Whittaker, que uma das reportagens dela, e eu trouxe isso para a minha vida, ela define liderança, o líder, ele serve, não é servido. O líder, ele serve. Então, tá preparada para ser líder, para ficar servindo todo mundo? É isso. É as pessoas, né, estarem ali sendo amparados, ter uma referência. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, você colocou isso com muita leveza, com muita revisão de literatura boa, e eu só queria fazer uma pergunta aqui antes para você entender o que você pensa um pouquinho sobre. Qual é o estilo de liderança que a gente espera para os líderes do século XXI? Né? Qual é o estilo que hoje as empresas mais necessitam de ter dentro das suas organizações? Qual é esse estilo de liderança? Você consegue colocar sua opinião para a gente? Eu penso assim, não tem um estilo único, né? Principalmente desses que eu citei como exemplo. O líder, o moderno, ele tem que ser adaptativo. Ele tem que transacionar ali entre o autocrático, principalmente quando precisar tomar uma decisão mais rápida, a gente tiver a gestão de conflito ali, de risco, né? Ele precisa tomar uma decisão rápida. Ele tem que ser muito incisivo na decisão que for tomada, porque ele precisa resolver aquilo. Precisa ser mais democrático quando for necessário, reunir o grupo para tomar a decisão. E agora, principalmente, a gente na pandemia, em casa, o líder ali, o liberal, que a gente
é importante também, porque precisa ter confiança na equipe para saber que eles estão trabalhando, né? E que vai entregar o resultado. Então, o líder moderno precisa transacionar entre todos esses estilos e entender a situação para melhor liderar a sua equipe para trazer os resultados. Exato, não existe um modelo para isso, né? Exato. Existe uma adaptação. O líder ele vai ter que se adaptar a cada cenário, a cada momento, a cada perfil de time. E é isso mesmo, né? Confiar na equipe a ponto dela, em casa ou presencialmente, estar fazendo o trabalho dela perfeitamente. Parabéns, Mike. Parabéns mesmo. Sucesso aí na sua vida profissional. Parabéns aí por esse fechamento da sua vida acadêmica. E tenho certeza aí que você vai conquistar aí grandes cargos e um dia pretendo trabalhar para você ainda, viu? Um abraço. Muito obrigado. Então, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito legal, né? Bastante completo, a apresentação também, você explorou bastante os pontos do seu trabalho, né? Então, ficou bastante interessante, né? E, é claro, esse lado das gerações, né? Isso aí acaba afetando muito, né? E a gente vê... E aí, hoje parece que as empresas estão se preocupando um pouco também de trazer as pessoas mais velhas, né? Por quê? Porque você pega o jovem da última geração, né? O que acontece? Ele é um carro sem freio, né? Então, quer dizer, ele não está preparado para... Ele só acelera. E aí precisa você mesclar as gerações, né? Então, as empresas que estão enxergando isso, né, estão começando a ter bons resultados, né? Porque você traz uma pessoa mais velha, ponderada, que vai muitas vezes instruir o jovem, não barrar, né, mas instruir determinadas coisas, porque trazendo essa parte da minha geração, né, esse que você entrava na empresa e trabalhava 30 anos, né, eu sou um pouco contrário, que eu não fiz isso, né, mas é minha geração, né, eu ficava 2, 3 anos numa empresa, já mudava, eu me autopromovia, né, então esse ponto, o que os jovens têm hoje, né, eu tinha na minha cabeça como profissional, né, então me preparava e me autopromovia. Tanto é que poucas empresas eu tive promoção, né? Minha promoção foi mudar de empresa, né? Então, eu era analista júnior, fui para outra empresa como analista pleno, né? E aí foi essa linha, né? Eu era analista, eu fui para outra empresa como coordenador e aí foi, né? Então, mas esse lado foi muito legal esse lado que você trouxe das gerações, né? Eu trouxe muito isso na minha dissertação de mestrado, quando eu falei dos professores, né? E aí os professores Os professores na maioria são das gerações antigas, né? E eles convivem com os alunos que são a nova geração, né? Então existe esse conflito de geração na parte de tecnologia, né? Eu explorei bastante isso no meu trabalho de mestrado, né? Mas é muito legal, parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso aí na finalização do curso, né? E aí a dica para todos que eu dei ontem não deixem de estudar, não deixem de pesquisar, esse é o ponto, né? Gente, então parabéns aí, vamos dar uma salva de palmas para o Lucas, o Mike. Boa, negão. Aí vamos lá, vamos abrir a câmera aí para tirar um print aí, né? Deixa eu ver. Tem mais? Quem está faltando? Faltou o Lucas. O Lucas. Eu tô aqui. Não apareceu ainda, não. Gabriela. Aí foi? Pô, meu João. ruim, hein? Meu cenário. Vamos lá. Tá aí. Vamos lá. Sorrindo. Todo mundo sorrindo. É isso aí. Gente, obrigado. Quem tira mais foto aí, que eu sou muito ruim nesse... Obrigado pelo dia de hoje, né?
Parabéns a todos vocês. Tiago, obrigado pela, sempre à disposição. pela Parabéns participação aí, né? Um abraço para vocês e vamos ficar aguardando o chopp aí que o Lucas vai marcar aí, né? Aí sim. Lucas vai pagar os barris de chopp da Heineken pra gente. Promovido paga, né? Eu acho melhor vocês já deixarem agendado, viu? Senão já era. Tem o grupo lá que vai marcar. Conhece bem a equipe aí. Parabéns, Legal, pessoal. gente.